Como eu investiria meu dinheiro se eu ganhasse um salário mínimo por mês? Eu sou Evandro Gabriel, sou advogado, sou consultor de investimentos. Uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais é: eu ganho um salário mínimo por mês, como que eu invisto meu dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? E basicamente, você não faz nada. O salário mínimo hoje no Brasil mal dá para pagar o aluguel na maioria das capitais, na maioria das cidades grandes. Se você ganha o salário mínimo, você infelizmente não tem grande poder de compra, você não pode comprar muita coisa, e com os investimentos não é diferente. É claro que você consegue comprar diversos tipos de ativos com menos de R$50, com R$10, mas você não consegue acumular um patrimônio verdadeiramente relevante com um salário mínimo. A única forma de um salário mínimo mudar alguma coisa na sua vida financeiramente é caso você não tenha nenhuma obrigação. Se você morar com seus pais, você não precisar se preocupar com roupa, com aluguel, com alimentação, com conta de água, conta de luz, de internet. Se o seu dinheiro for totalmente direcionado para o seu lazer, aí você consegue economizar uns 50% do seu salário. Aí sim faz sentido você investir e pensar em estratégias de investimento, pensar no longo prazo. Mas, se você usa o seu salário para se sustentar, você tem preocupações com aluguel, se você tem filhos, então, esquece. Um salário mínimo, infelizmente, não consegue fazer muita coisa e, basicamente, a melhor estratégia que eu posso te dar para você lidar com o seu salário é aumentar o seu salário. Você pensar em estratégias de médio, longo e curtíssimo prazo para você aumentar a sua renda. Eu sei que você já viu algum guru, algum vendedor de curso falando que dá para investir com 50, com 100 reais por mês, e realmente dá. Você consegue investir com 50, 100 reais por mês, e é bom, inclusive, para você pegar o hábito de investir, para você formar uma reserva de emergência. Para o longo prazo, pensando em construir um patrimônio realmente relevante, não vai fazer muita diferença. Eu vou fazer um cálculo com você agora. Eu estou com a calculadora financeira aberta aqui no computador, vou fazer o cálculo com você. Você investir 100 reais por mês, vamos considerar aí um juros médio de 1% ao mês. Se você investir por 30 anos, 360 meses, você vai chegar a um valor final, depois de 30 anos, 350 mil reais. Hoje, com 350 mil reais, em muitas cidades do Brasil você não consegue comprar nem mesmo uma casa. Imagina daqui 30 anos. Porque esse valor não está descontado da inflação. Não é o valor real, é apenas o valor nominal. Se você tivesse 350 mil reais hoje, talvez você conseguisse comprar uma casa em algum lugar, talvez conseguisse comprar um apartamento, mas daqui a 30 anos, dificilmente você vai conseguir comprar até mesmo um lote. Então investir com 100 reais é possível, você consegue alcançar algum valor, até que relevante, né? 350 mil reais não é pouca coisa, mas não é nada que vai mudar seu estilo de vida, não é nada que vai tirar você da pobreza extrema, nada do tipo. Muito diferente do que todos os gurus te falam, pessoas que querem o seu dinheiro, eles querem vender curso para você. E basicamente, o que eu faria se eu ganhasse um salário mínimo hoje? Primeiro, eu pensaria em como aumentar a minha renda de forma imediata para esse mês, para conseguir aumentar aí de um salário para conseguir ganhar 2 salários, 1,5 salário por mês. Tem formas muito simples de você fazer isso. Nenhuma delas é fácil. Não estou falando que vai ser fácil, mas também não é nada impossível, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A forma mais simples de você conseguir renda imediata é vendendo algum produto. E você tem algumas opções. Você pode fazer algum tipo de alimento, é algo bem comum que as pessoas fazem, fazer algum alimento que você sabe fazer e vender. Então, bolo no pote, vender brigadeiro, fazer sanduíche na sua casa, vender para seus amigos, vender espetinho na porta da sua casa. Todas essas são opções que conseguem te dar uma renda extra todos os meses. Você consegue ganhar aí 1 salário, 2 salários a mais só fazendo esse tipo de coisa. Não vai ser fácil, como eu disse, vai exigir seu tempo, você vai ter que trabalhar, vai ter que dar a sua cara a tapas, você vai ter que fazer algum investimento, ainda que mínimo, né? Se você quer vender brigadeiro, você vai ter que comprar leite condensado, vai ter que comprar chocolate em pó, esse tipo de coisa, e sair vendendo para as pessoas. Vai ter que sair, não sei se a sua cidade é grande, né? Se tiver, você pode ir no metrô, pode ir no ônibus, você pode vender no seu trabalho, na sua escola, em algum lugar que tenha muita gente, ou até mesmo para os seus amigos. Essa é a forma mais rápida de você começar a ganhar mais ainda hoje. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante de um cara vendendo café no sinal. O cara estava com 2 ou 3 garrafas de café, eram umas 6, 7 horas da manhã, ele tinha alguns copos descartáveis e ele vendia o copo de café para os motoristas que estavam parados no sinal. Ele vendia o copo de café, salvo engano, a R$2. E o cara consegue vender bastante todos os dias. Você faz isso de manhã, se você começa a trabalhar umas 9, 10 da manhã, você consegue fazer isso antes do trabalho. Você pode começar com a garrafa de café da sua casa, pegar do seu amigo, da sua mãe, do seu vizinho. Você vai ter 2 garrafas de café, vai sair para o sinal e vender café com 2 garrafas
provavelmente você consegue vender aí, bom, não sei, talvez uns 20 copos por garrafa, uma garrafa de 1 litro, acredito eu. Você consegue fazer algum dinheiro. Se você vender 20 copos a R$2, você consegue R$40 por garrafa por dia. Isso de faturamento, óbvio, o lucro vai ser um pouco menor, mas ao longo do mês isso vai ser uma renda extra e você vai ganhar mais do que o seu salário mínimo atual. No médio prazo, tem formas de você ganhar mais de forma mais consistente. Você pode pensar em como conseguir uma promoção no seu trabalho. Você pode olhar para o seu chefe, alguém que ganha mais que você no seu trabalho atual, e ver o que essa pessoa tem de diferente que faz ela ganhar mais do que eu. Que habilidade que ela tem que eu consigo adquirir nos próximos 3 meses, 6 meses, para conseguir ter o mesmo salário dessa pessoa. Se onde você trabalha não tem alguém assim, não tem essa possibilidade de crescimento, você pode pensar em como conseguir outro trabalho que ganha mais. Se você trabalha, por exemplo, como caixa em um supermercado, você pode pensar em como se tornar caixa em um banco. Você pode pensar em se tornar vendedor de uma loja de tintas, uma loja de material de construção. São profissões que pagam um pouco mais e não exigem fazer alguma faculdade ou um curso de longo prazo. Talvez alguma habilidade, alguma experiência que você adquira nos próximos meses, você consiga dar esse salto na sua carreira. Esse é um pensamento de médio prazo que você deveria estar pensando. E por fim, eu pensaria no longo prazo, que é algo para daqui 3, 5, 10 anos. Como você poderia ganhar mais dinheiro do que hoje daqui 5 anos? E você não precisa pensar muito pequeno, porque 5 anos, 10 anos é um prazo bem distante. Você consegue aprender muita coisa nesse período, você consegue construir alguma reserva se você precisar, você consegue fazer uma faculdade se for necessário para você conseguir aumentar a sua renda. Você pode abrir um negócio, você pode estudar de diversas formas. Então, no longo prazo, é basicamente para você encontrar um meio para construir uma renda que seria mais do que suficiente para você ter o estilo de vida que você deseja para o seu futuro, para você sustentar a sua família, para você ajudar os seus familiares, os seus filhos, para você ter uma condição de vida realmente melhor. E depois que você concluir essas etapas, não precisa necessariamente ser de longo prazo. A partir da etapa de médio prazo, eu acredito que você consegue, de alguma forma, pensar em investimentos, em pensar em construir um patrimônio mais relevante. E o principal ponto para você não se sabotar nesse percurso todo é você não inflar o seu estilo de vida. Não é porque você está ganhando mais, você tem que gastar mais. Você já é acostumado a viver com um salário mínimo. Porque se você começar a ganhar 2 ou 3 salários mínimos, você tem que subir o seu padrão de vida dessa forma. Não é necessário. Então, esse excedente, você deve investir ele. Aí sim, você vai estar contribuindo de verdade, fazendo diferença nos investimentos. Mas enquanto você ganha um salário mínimo, a sua preocupação, o seu principal investimento deve ser em você mesmo. É isso que eu faria se eu ganhasse um salário mínimo e é o que eu recomendo para todo mundo que me faz essa pergunta. O que você acha desse planejamento, dessa minha opinião sobre essa situação? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vai me ajudar muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.